Boa noite, gente. Amém, amém, Ruth, amém. Boa noite, Débora, Marta, Poliana. Boa noite, gente. Mais um momento de reflexão, mais uma live. E não sei se você viu o anúncio. A ideia é de conversarmos hoje sobre o medo. E conversar sobre o medo é sempre desafiador, porque quem de nós não tem medo, não é? Algumas vezes o medo é desenvolvido desde a mais tenra infância. Mas para nos ajudar nessa percepção acerca do medo, eu queria levar você à reflexão do capítulo 23 do livro dos Salmos. Salmo de número 23, versículo 4. Abra a sua Bíblia, procura aí o texto do Salmo de número 23, versículo 4. Eu sei que você talvez até tenha na sua memória o texto, todo o Salmo memorizado. Mas deixe-me ver aqui, é o versículo de número 4, tá bem? Enquanto isso, tem gente já se confessando medrosa. Mantura, seja bem-vinda, Mantura, boa noite. Jailson, de tão longe, hein, Jailson? Que Deus abençoe vocês aí no Rio Grande do Norte. Kaline, a Sil, a Terezinha, a Valquíria. Ok, boa noite, Jailson, boa noite. Já encontraram o texto? Salmo 23, versículo de número 4. Veja o que é que diz o Salmo de 23. Ele diz assim, nessa tradução, que é a tradução Almeida, século 21. O texto ficou traduzido dessa maneira, vejam só. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam. É bem interessante, não? Essa tradução. Falar sobre o medo é lembrar, por exemplo, das palavras de Guimarães Rosa. Não sei se você se recorda lá em Sertão Veredas, Grande Sertão Veredas, quando ele diz que viver é perigoso. E tem se tornado cada vez mais perigoso. A gente tem medo de sair de casa, tem medo de ficar em casa. Se você para o carro num semáforo, você já fica tenso, já fica tensa, imaginando quem vai se aproximar. E qualquer aproximação de alguém já lhe causa um certo temor, uma certa ansiedade, uma certa angústia. Ir a um banco para sacar dinheiro, fazer um pagamento. Há muita gente hoje deixando o nosso país tão somente por causa da questão da segurança. Viver nesse temor é desgastante. A qualidade de vida ela é comprometida. Ninguém consegue viver bem em um ambiente de medo. Ninguém consegue crescer de uma forma plena dentro de um ambiente de medo. Por isso, a necessidade de conversarmos sobre o tema, sobre a ideia do medo. Aliás, nesse texto sagrado, quando nós lemos a expressão sombra da morte, é uma palavra só na língua hebraica. A palavra é a palavra salmavet, mas ela é a junção de duas outras ideias. A primeira é a palavra selem, que quer dizer sombra, e a segunda a palavra mavet, que quer dizer morte. Mas necessariamente aqui a palavra morte não quer significar o final da vida, viu? Não. Aliás, quem diz isso muito bem é o controverso Leonardo Boff. Ele diz que a palavra aqui, morte, tem a ver com todas as experiências de crises profundas que vivemos. Portanto, a Vale da Sombra da Morte tem a ver com toda a situação de risco, com toda a situação de tensão. Eu costumo pensar que quando o pastor levava seu rebanho, conduzia o seu rebanho, e ele passava por vales de um lado montes, do outro lado também outros montes, ele sabia que aquele lugar era extremamente perigoso e delicado, tanto para ele quanto para os animais. Não somente por conta dos predadores, mas também por conta dos assaltantes. Não era incomum, por exemplo, alguns assaltantes ficarem no alto dos morros e à medida que passava um rebanho, passava um viajante, eles desciam, saqueavam, matavam, levavam tudo o que ele tinha de pertences, de bem e depois subiam de novo e se escondiam e não tinha como ninguém evitar uma situação como aquela. Não havia proteção nas estradas. Aliás, a parábola que Jesus conta,
a parábola do bom samaritano, é uma parábola que denuncia a violência nas estradas em Israel no passado. Lembra-se qual foi a estrada que vai de Jerusalém a Jericó? Aquela era uma região extremamente tensa, delicada. Era passar por aquela estrada era correr riscos. Portanto, quando o salmista fala do vale da sombra da morte, ele está transformando, e isso me parece maravilhoso, aquilo que seria motivo de caos, de medo, de preocupação, de tensão. Aliás, há uma diferença dizem que há uma diferença entre medo e preocupação. Eles costumam dizer o seguinte, que o medo tem uma causa externa, de fora para dentro. É alguma coisa que serve como ameaça. Já a preocupação, ela vem de dentro para fora. É algo que está na minha mente, está no meu coração, na minha alma, é algo que eu estou antecipando, que sequer aconteceu, mas que eu já vislumbro como um problema, como uma dificuldade a ser superada. Muito bem. Agora, eu não sei se você conhece a obra de Stephen Covey. Ele tem uma afirmação muito enfática. Ele diz que a dor de todas, talvez, a melhor das motivações. Ele diz mais ou menos assim, que o sofrimento nos leva a uma percepção diferente da vida. Essa percepção mexe com a minha vontade, com a sua vontade, me leva a tomar decisões e essas decisões produzem mudanças. Então, se não há dor, não há motivação. Se não há dor, não há humildade. Por isso, a experiência do passar pelo vale da sombra da morte, e, aliás, pode olhar para a sua vida pessoal, pode recordar dos momentos de tensão que você já viveu. Todos os momentos de crise que você viveu, provavelmente, produziram mudanças significativas na sua vida. Necessariamente, essas mudanças não são mudanças para melhor. Eu até gostaria de poder afirmar que toda dor faz com que o indivíduo melhore na sua maneira de ser, mas isso não é verdade. Eu tenho percebido pessoas que passam por situações de drama, de crise enorme, e ao invés de se tornarem gente melhor, pelo contrário, se transformam em gente amarga, em gente intolerante. E, sinceramente, se há um objetivo na vida, a partir do sofrimento não é esse. Agora, qual é a maior mudança? Lembra lá do Salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu não sei se você já percebeu, mas o salmista está dizendo que a vida é esse contraste. De um lado, muitas vezes a experiência dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, e ao mesmo tempo do vale da sombra da morte. A minha vida não é só vale da sombra da morte, nem tampouco é somente pasto verdejante e águas tranquilas. Esses momentos, eles acontecem, eles alternam. E alguém uma vez me disse assim, pastor, por quê? Por que a vida da gente não é somente vale da sombra da morte? E por que a nossa vida não é também somente pasto verdejante? Eu fico às vezes pensando que se minha vida e a sua vida fosse somente pasto verdejante, provavelmente a gente talvez até corresse o risco de descrer da graça de Deus, do seu infinito amor e misericórdia sobre nós. Nós nos tornaríamos muito autossuficientes. Mas Deus sabe como dosar exatamente isso. E uma coisa que eu não sei se você já percebeu. A experiência do pasto verdejante, das águas tranquilas, é uma experiência a que eu sou levado. O texto diz, deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? Que águas tranquilas e pastos verdejantes são resultados da ação de Deus na minha vida. É Deus quem me leva a experimentar essas coisas. Mas quando o texto vai falar sobre o vale da sombra da morte, o que é que o texto diz? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte. Parece que a responsabilidade pelo vale da sombra da morte é minha, é sua. São os meus pés que me levam para longe da vontade de Deus, para longe do cuidado do Senhor, e de repente lá estou eu e você passando por uma situação de crise enorme, à semelhança do que diz o texto sagrado, como se fosse um vale sombrio, onde a morte parece projetar a sua sombra sobre mim e sobre você. Mas é verdade, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, é isso mesmo. Você está certo, você está certo.
Aliás, uma coisa que me impressiona nesse salmo, eu não sei se você já me ouviu dizer isso, eu tenho repetido isso, porque para mim foi uma descoberta maravilhosa. Nos primeiros versos, nos 3 primeiros versos, Deus é tratado na terceira pessoa do singular. Deus é Ele. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele me faz repousar. Ele me leva a águas tranquilas. Todos esses textos, o sujeito, Deus, aparece na terceira pessoa do singular. Mas quando chega na experiência do Vale da Sombra da Morte, o Ele dá lugar ao tu. Aquele que era distante se torna ainda mais próximo, porque toda experiência de sofrimento é um convite. Aliás, há um pregador que eu gosto muito dos textos dele, que ele diz que o sofrimento é como se fosse um megafone de Deus, para que eu e você venhamos a ouvir a voz dele. Por isso, há uma substituição. Aquilo que era uma terceira pessoa do singular passou a ser a segunda pessoa do singular. Agora, vamos pensar mais um pouco só sobre esse Salmo 23. Você já percebeu o que é que o salmista diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Espera aí. A vara, ela tem um papel punitivo, correto? E o salmista está dizendo que a vara de Deus serve como se fosse um consolo para ele. Segundo, o cajado. Já viu como o formato de um cajado? Para poder, de alguma forma, laçar, trazer para perto a ovelha que quer se desgarrar. O que o texto está dizendo é que a vara de Deus, ela, na verdade, nos consola. Mesmo numa situação de dor, Deus se manifesta como aquele que é o consolador dos seus filhos. Por maior que seja o sofrimento, ele não impede que possamos experimentar dessa graça consoladora do Senhor. Isso para mim é maravilhoso, extremamente maravilhoso. Agora, não sei, eu às vezes gosto muito de assistir esses filmes, especialmente essas séries sobre vida animal. E uma certa ocasião eu fiquei observando como fazem os predadores quando vêm aquelas manadas enormes lá na savana, na África. Eles ficam observando e levam muito tempo observando, tentando identificar qual é o animal enfermo, qual é o animal que está se desgarrando do grupo, porque normalmente o lobo gosta da ovelha que está solitária, da ovelha que está sozinha. E eu vou repetir o que eu já tenho dito, talvez você já tenha escutado isso. A arma da ovelha é o cajado e a vara do pastor. Ela só está segura à medida que ela se encontra próxima ao pastor. Quando Jesus conta aquelas 3 parábolas, que a gente costuma chamar de o capítulo dos perdidos e achados, sabe qual é? É o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A dracma perdida, lembra-se? Aquela moeda que a mulher perdeu, a ovelha perdida, ok? E o filho pródigo, aquele também que se perdeu. Eu não sei se você já observou, mas a dracma, ela é uma perda acidental. Ninguém perde dinheiro de propósito, né? Ainda mais nesses dias, hein? E neste tempo. Ninguém perde dinheiro porque quer perder. Aconteceu, foi algo acidental. Não foi algo pensado ou refletido. A segunda é um animal também que não consegue raciocinar. E o curioso é que a primeira, a moeda, ela se perde dentro da casa. E há muita gente perdida dentro da casa, viu, gente? Filho perdido dentro de casa, membro de igreja perdido, mas dentro da casa de Deus. E se a ovelha, naquela história, pudesse pensar nos riscos que ela corre à medida que ela se afasta da figura do pastor, sinceramente, ela jamais faria aquilo. É por essa razão que os 2 primeiros, a moeda, a dona daquela moeda que perdeu a moeda, aquela dona de casa, ela vai e procura a moeda até achar. O pastor, o que é que ele faz? Ele vai ao encontro da ovelha. Mas o filho pródigo, ele volta com as suas próprias pernas. Já percebeu isso? O pai não sai de casa para buscá-lo. Ele precisa voltar, porque ele é o único que tomou uma decisão consciente de se afastar. Mas ovelhas, e eu gosto dessa imagem, sabe, de ser ovelha, de ter um pastor cuidando de mim. Talvez seja uma imagem extremamente bela. Aliás, alguém já falou que essa história do cajado de Deus ali representa como que a própria palavra do Senhor. E esse autor ele diz, por exemplo, assim, que existe a palavra interior proferida por Deus. A palavra interior é a voz da minha consciência e da sua consciência.
Ele também diz que existe uma palavra exterior. E a palavra exterior seria a história. Tudo aquilo que tem acontecido, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Existe o que ele chama de palavra revelada. A palavra revelada tem a ver com a Escritura, com a Bíblia. Ali está também a palavra do Senhor. E depois ele fala de uma palavra viva, que seriam os testemunhos dos fiéis, daqueles que estão à nossa volta, daquilo que Deus tem operado em suas vidas. Por isso nós sempre temos a vara e o cajado do pastor estão conosco. Por isso eu vou lhe perguntar, por que você tem tanto medo da vida? Por que você tem tanto medo de tomar decisões? Por que você tem prolongado alguns processos com medo das consequências ou do que pode acontecer? Por que você evita assumir compromissos? Por quê? Quando a gente pensa em medo, em solidão, em estar sozinho, eu me lembro que uma ocasião eu li um texto de um filólogo que ele dizia que na língua, em um dos dialetos africanos, a palavra solidão é uma mistura de várias outras palavras. E ele disse o seguinte, que a palavra solidão é proferida da seguinte maneira: lá onde alguém grita, "Oh mãe, estou perdido". Isso é solidão. É lá onde alguém grita, "Oh mãe, eu estou perdido". Isto seria solidão. Eu não sei se você viu a chamada que eu fiz, viu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes eu disse que aparece a expressão "não tenha medo" nas Escrituras Sagradas? Citando inclusive o autor. Mostrei até o livro, viu? Não sei se você viu. Eu sei que a imagem aparece invertida, não sei como é que está chegando aí, mas tenta ler como se fosse em hebraico, tá? Venha andar sobre as águas. Neste livro ele fala, deixa eu ver se alguém tem, lembra quantas vezes apareceu. Ok, muito bem, Cláudia Porto, eu acho que foi a primeira que respondeu, viu? Depois eu vou voltar a falar sobre a sua participação. Pois bem, 366 vezes, uma para cada dia do ano, mesmo que o ano seja bissexto. E você sabe como é que essa expressão aparece? Ela aparece no modo imperativo, como um mandamento. Ou seja, não ter medo é uma questão de decisão. O medo não é um sentimento, pastor, é um sentimento causado pelos fatos, pelas circunstâncias. Alguém já disse que é como se fosse um grito de alerta diante do perigo. E eu não estou aqui demonizando o medo, não. Porque existe um medo bom, que é aquele que faz com que o meu filho, seu filho, meu neto, seu neto, pelo medo de levar um choque, não ponha a mão na tomada, não se aproxime de algo do fogo, porque pode se queimar. Esse medo que evita o perigo é um medo saudável. O problema é quando o medo ele se torna habitual. O que quer dizer medo habitual? A pessoa não tem medo, ela é medrosa. Deu para entender? Você pode até estar com medo, isto é uma coisa, mas ser medroso é uma outra história. Por isso eu não estou aqui demonizando de forma alguma essa questão do medo. Mas deixa eu voltar a falar sobre aquelas coisas, não é? 366, ok? Você sabe qual é o mandamento mais repetido nas Escrituras Sagradas? Pensou no quê? Amai-vos. Errado. Pureza sexual, sede puros, sede santos, errado. Falar do amor de Deus, honrar o pai e mãe, errado. Sabe qual é o amor? É exatamente esse que eu estava lhe dizendo há pouco, não temas. É quando o texto sagrado diz assim, não temas, não temas. É o mandamento, é o imperativo mais repetido nas Escrituras Sagradas. Isso não é impressionante? A grande pergunta que a gente precisa fazer é por quê? Por que o não temas é tão repetido nas Escrituras? Então deixa eu lhe dizer duas possibilidades. Primeiro, porque o medo ele tem um poder de penetração na alma da gente impressionante. Você já ficou paralisado diante de uma sensação de medo, que você não consegue nem correr, as pernas travam, você não consegue falar, dar aquele branco na hora de você apresentar aquele tema na sua faculdade, apresentar o TCC, ou o pastor lhe chamou para fazer uma oração na igreja e você não sabia para onde olhar, teve vontade de sair correndo do santuário,
sabe? Foge o sangue, e alguém já disse que foge da pele e o sangue ele vai para os membros especialmente inferiores, que é para você saber correr na hora, sabe? Ter forças para sair daquele lugar o mais rápido possível. É interessante, porque o medo tem esse poder de penetrar na vida da gente e de destruir toda e qualquer iniciativa. E mais, talvez Deus esteja enfatizando tanto a necessidade de vencer o medo, porque provavelmente é o medo aquilo que nos impede de fazer o que o próprio Senhor deseja que façamos, o que o próprio Deus deseja que façamos. Eu comecei a fazer uma leitura no texto sagrado para ver homens e mulheres de Deus na Bíblia que tiveram experiência de medo. Consegue lembrar alguns? Se lembrar, põe aí para a gente trocar figurinhas. Eu posso conversar com você sobre eles. Mas deixe-me fazer o seguinte, vamos começar pelo começo. Sabe quem foi a primeira pessoa que registra o seu sentimento de medo nas Escrituras? Quem é? Pense, por um instante só. Ninguém postou ainda, ninguém escreveu nada. Veja se você consegue lembrar qual é o primeiro registro de medo nas Escrituras. Não, Davi ainda não. Davi também não. Errou. Bem mais para antes, bem antes. Abraão, Davi não. Adão, Neilde. Isto mesmo, Ilka. Adão, Simone. Adão foi o primeiro registro de medo. A Escritura Sagrada diz que o medo destruiu o relacionamento entre o homem e o próprio Senhor. Na virada do dia, no entardecer, diz o texto sagrado que Deus visitava e eles então tinham um encontro. O Senhor e o homem estavam em perfeita harmonia. Mas logo depois do pecado, diz o texto sagrado que o homem se escondeu. E quando Deus pergunta onde estás, ele responde, ele diz, eu tive medo e acabei me escondendo. Eu vou lhe dizer com isso, eu chego à conclusão de que o medo destrói a intimidade de um relacionamento. O medo, ele separa aqueles que antes viviam extremamente próximos. Dentro de uma relação de amor, dentro de uma relação conjugal, o medo pode afastar marido e mulher. O medo de se dar, o medo de acreditar, o medo de voltar a confiar, o medo de perdoar e ser novamente traído ou traída. Portanto, o medo ele pode destruir um relacionamento, assim como aconteceu entre Adão e Deus, e diz o texto sagrado que ele se escondeu em função do medo pela percepção do erro que havia cometido. Eu vi que alguém também mencionou o nome de Abraão. Está correto. A Bíblia diz, aquele homem tão corajoso, capaz de deixar os dos caldeus e partir para uma terra que ele sequer conhecia, ele também teve medo. Quando ele foi para o Egito, Sara, uma mulher belíssima, sua esposa, belíssima, ele teve medo de ser morto para que alguém então, desejando ficar com ela, o matasse. Aí o que é que a Bíblia diz? Que ele mentiu. O que é que eu posso concluir? Que se você der lugar ao medo, você pode, em função do medo, cair no mesmo erro de Abraão, acabar mentindo, pelo medo de dizer a verdade, pelo medo de enfrentar determinadas situações. Por isso tenha muito cuidado, porque o medo também pode lhe levar à mentira. Eu continuei pensando nessa história de medo, sabe de quem me lembrei? Dos irmãos de José. Lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, eles ainda estão com medo do que José poderia fazer. Os mesmos que não tiveram medo de enfrentar o pai, de mentir para o pai, de vender o próprio irmão, de jogar o irmão dentro daquele poço, de cultivar o silêncio. Eles que pareciam ser tão ousados, também tiveram medo. Por quê? Porque de alguma forma o medo nos aprisiona. O medo não nos abandona. Mesmo que o tempo passe, anos passem, o medo de algo que ficou para trás não resolvido pode me perseguir e pode destruir completamente toda e qualquer iniciativa. Eu continuei a pensar, eu falei há pouco de Abraão, não foi? Mas Jacó também teve medo, é verdade. Naquele momento em que ele vê a presença de Deus, ele diz, Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele teve medo de Esaú, mesmo sendo aquela pessoa que queria levar vantagem em tudo, Jair. De fato, você está correto. Está correto. Mas lembra, Sara também teve medo. Quando ela ouviu a história, e ela estava ouvindo por trás da tenda, ninguém tem esse costume não, né, de ficar ouvindo as coisas assim, mas ela ficou e ouviu, e ela começou a sorrir. Quando disseram, você sorriu, ela disse, não, eu não sorri. A Bíblia diz que ela negou porque estava com medo
do que poderia acontecer em função da expressão de riso. Gente, eu me lembro de Israel, o povo de Israel saiu do Egito, venceu a fúria de Faraó, o poderoso Faraó, que era reverenciado como um deus. Eles chegam diante do Mar Vermelho, vem mar pela frente, os egípcios por trás. Aí o que a Bíblia diz? Que eles tiveram medo. E o que o medo fez? O medo pode fazer com que você tenha uma visão distorcida da realidade. Eles começaram a afirmar que era melhor terem ficado no Egito, onde eram escravos, por que eles estavam ali, que Moisés queria matá-los. O medo pode distorcer a sua visão de mundo. Você pode chamar de bom aquilo que é ruim, pode ter saudade até do desagradável. E eu continuei a pensar, lembra-se de Josué? Morre Moisés, ele assume aquela função morrendo de medo. Por que eu acho isso? Porque no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus diz, eu acho que por umas 3 vezes seguidas, não tenha medo, não te mandei eu, não pasme, nem te espantes, porque eu serei contigo. Por onde... Repetidas vezes. Substituir uma pessoa como Moisés era, sinceramente, era uma responsabilidade enorme. A gente está falando de um grande líder. E ele, um jovem, diante daquilo. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa, talvez o medo esteja destruindo a sua capacidade de enfrentar desafios. Se Deus lhe colocou em uma determinada função, se Deus lhe deu uma promoção, se Deus tem aberto um ministério na sua vida, não tenha medo, porque diz o texto sagrado que Ele é conosco. Deus não nos coloca em uma posição em que Ele mesmo não esteja ao nosso lado para nos dar condições de cumprir aquilo que Ele mesmo pede de cada um de nós. Eu fiquei lembrando também de Davi. Eu me lembro que muita gente falou aqui de Davi. Davi não teve medo diante de Golias, não foi verdade? Lembra-se disso? Todo Israel com medo, Saul com medo e ele com coragem suficiente para enfrentar o filisteu. E eu não vou chamar de gigante, porque no texto sagrado, Davi em nenhum momento chama Golias de gigante. Chama de filisteu, incircunciso, mas ele não chama de gigante. Não chama. E ele vai sem medo. Só que o tempo passa e a gente vai encontrar Davi com medo. Com medo de Saul, lembra-se disso? Agora tem um episódio lá em 1 Samuel 21, eu acho que é o versículo 22. Ele está na terra dos filisteus, está precisamente na cidade de Gate. E ali tem um rei chamado rei Aquis. E ele foi levado para a presença do rei. Prenderam Davi e levaram. Só que Aquis não conhecia pessoalmente Davi. E levaram Davi à presença do rei, dizendo, este é Davi, aquele que tem nos causado tanto problema. Davi ficou com tanto medo, que sabe o que foi que ele fez? Lembra-se dessa história? Eu acho essa história maravilhosa. Talvez você já tenha tido vontade de fazer o mesmo. A Bíblia diz que ele se fingiu de louco. Começou a espumar pela boca, começou a se debater, a se bater para um lado e para o outro. Aí o rei Aquis olhou para aquilo, esse homem, esse é Davi? De jeito nenhum, tira esse homem da minha presença. E ele conseguiu escapar porque ele se fez de louco, se fez de maluco na frente do rei Aquis. É por isso que o medo às vezes nos faz perder a possibilidade de continuar caminhando. No Novo Testamento há um personagem que fala muito ao meu coração, Pedro. Impulsivo, não é? Aquele que sempre aceitava desafios de responder, de falar. Um dia ele observou a força do vento quando estava caminhando sobre o mar e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mesmo gente tão impetuosa como Pedro também tem medo. E vou lhes dizer, talvez o medo esteja interrompendo processos na sua vida. Você começou, você saiu do barco, teve a ousadia de colocar os seus pés sobre o mar, mas de repente processos estão sendo interrompidos na sua vida e sabe por quê? Por causa do medo. Por causa do medo. E aí eu lhe pergunto, você tem medo de quê? Põe essa resposta na presença do Senhor. Estamos chegando ao fim. E deixe-me apenas dizer que algumas coisas, por exemplo, o medo pode fazer com que você perca a sua alegria de viver. É impressionante, não é? Porque a gente fica com medo da desgraça que está por vir e que nunca das vezes nem chega a acontecer e você deixa de aproveitar a felicidade do hoje, do agora, preocupado com a tristeza. Eu conheci uma pessoa que uma vez me disse isso, pastor, eu estou tão preocupado. Disse, por quê? Está tudo tão bem lá em casa, na minha vida, que eu já estou esperando
que o problema se levante. Eu digo, meu amigo, não faça uma coisa dessa. Às vezes a gente perde a alegria do hoje por conta da ansiedade com o dia de amanhã. Por isso eu insisto, o medo pode destruir a sua alegria, o medo pode destruir o propósito de Deus para a sua vida. Você pode desistir dos planos de Deus simplesmente porque teve medo e medo de fracassar. Eu conheço pessoas que têm medo de fracassar e conheço outras que têm medo do êxito. De dar certo. Porque se der certo, ele sabe ou ela sabe que as suas responsabilidades serão maiores. Quem tenha medo do sucesso. E há ainda quem tenha medo de ser quem de fato é. Ser de quem de fato é. E uma coisa que para mim me preocupa bastante é que a gente transmite o medo, viu, para gerações futuras. Cuidado para não criar filhos medrosos. Filhos que não aprendam com você que atravessar o vale da sombra da morte é possível, sem ter medo, na certeza de que o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado são suficientes. Eles são fonte do meu consolo. Chegamos ao final, viu? Grande abraço a você, grande abraço. Espero que você tenha uma noite tranquila, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a sua vida e sobre a sua casa. E amanhã levante-se ainda mais corajosa, ainda mais corajoso, para vencer todo e qualquer obstáculo, com a certeza de que Deus está ao seu lado. Eu quero falar especialmente com alguém que está com medo hoje até de dormir. Vai ser operado amanhã? Está marcado para amanhã? Vai receber um exame? Vai resolver o resultado de um exame? É isso? Lembre-se disso. Coragem, porque Deus está com você. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima terça-feira, às 21h30. Que o Senhor esteja conosco. Amém e amém. Deus nos abençoe.